Ou aí vocês começaram a cantar, só que nem sempre foi na pegada católica como é hoje, né? Não, a gente cantava sertanejo, RBD, cantava de tudo, assim. Mas eu sempre gostei da música religiosa em si. Mas nunca imaginei viver da música religiosa, nunca imaginei ser um cantor de música religiosa, nunca imaginei. Então era sertanejo, funk, pop, de tudo, assim. Rafael tem música de funk. Eu tenho até É música mesmo? de funk. Ele fez uma vez. Ave Maria, Deus foi bom. Você, viu, pelo jeito, era mais contido, né? É. Claro. Eu tô vendo que o Ramon que bota ele na linha. Glória a Deus. Ainda bem que você é maior que assim assim pra pra equilibrar. você apanhar, velho. Aí, beleza, mas você falou, vamos cantar. E quando foi, você falou assim, vamos tentar fazer isso profissionalmente. Então vocês se tornaram uma dupla e falaram assim, agora vamos se apresentar e vamos... Isso foi em 2012, assim, Sim. com 12 anos de idade. Eu lembro 2012. que lá na nossa cidade a 10 cultura é muito forte. E tem umas paradas bem de interior, assim, que é tipo cavalgada, rodeio. Tô ligado. É muito massa. E aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o secretário de cultura, assim, 3 dias antes do rodeio. Eu falei assim, olha, a gente canta, a gente mora aqui em tal comunidade, deixa a gente cantar. Ele falou assim, não, beleza, vem no ensaio da banda X, né, que aí vocês vão ensaiar algumas músicas assim, vou ver se vocês podem ou não podem cantar e tal. Nós fomos treme na base, né? Fomos Mas aí vocês já Pela estavam primeira vez que a gente cantando, ia. tipo assim, nos Ensaiava, bastidores. cantava junto. Assim, Cantar assim, no a gente- off. No Tá. off, assim, a gente chegou a apresentar pra públicos bem pequenos, né, Certo. no Centro Cultural da cidade, que tinha a apresentação no final de ano que a gente Era. cantou. 100, 200 pessoas no máximo, assim. Bem, assim, bem Já é gente pra caramba, mano. pô, assim, desde pequenininho, assim. Mas aí eu entrei em contato com esse secretário, chamou a gente pra ir no ensaio de uma banda, a gente ensaiou, ele gostou, assim. Isso 3 dias faltando pro rodeio acontecer. Era o quê? Um sertanejão? É o sertanejão, cara. Aham. E aí, cara, a gente cantou nesse... Cara, eu lembro que era tipo 30 mil pessoas. Era. Que era muito lotado, né? Caramba, bicho. Não sei se a gente tocou antes do Lucas Luco, não sei de quem era. Só, tipo, era nível... Não, então era Gente uma que tinha parada nome já. Era, entendeu? profissa mesmo. E era assim, a gente cantou 6 músicas, assim, e ali a gente recebeu o nosso primeiro cachê, assim, velho. Era R$600, assim. Era, a gente ficou Tava feliz rico. demais. O dinheiro meu durou, meu filho, quase um ano. Pois é, eu Guardei no ele por um bom caso, tempo. eu gastei todo, porque o secretário falou pra gente assim, não, vocês precisam de roupa, vocês precisam de um sapato. Verdade. Tem que ter mais apresentado. Compramos filho, uma bota, Uma uma, bota. jaqueta, Foi. fazíamos selagem no cabelo, Ia né? selar, Eu cheguei com o fez uma cabelo selagem todo chupado no na base. cabelo, Isso é aquela camisa xadrez, entendeu? Era. Você fala já pra apresentar, na apresentação, na primeira. já. Na primeira Isso. apresentação e tal, e chegamos lá arrasando lá. Botou pra moer. Pra moer, cara. Aí foi bem a galera... Como é que foi a reação da galera? Gostou de você? Cara, a galera gostou muito, assim. E a partir daí, cara, a gente nunca parou de tocar no... Sim. Ficaram famosos na nesses- cidade. Era, pô, Uhum. todo mundo conhecia, assim. É mesmo. Todo mundo conhecia e tal. Aí chamava a gente pra tocar nos bares, a gente ia e tal. Aí nisso, isso foi em 2012, né? Aí em 2013, mais ou menos 2014, a gente meio que se desentendeu. Deu uma treta. Era, por que O dinheiro começou a entrar, tá ligado? Não, Todo dia, né? mas era muito aquela questão do ego, aquela questão assim. E Porque tem era, isso, era né? dupla. É. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente lida muito bem com isso. Mas, às vezes, por exemplo, uma dupla tem muita rivalidade, por exemplo. Às vezes, um sobressai mais. Uhum. Entendeu? Então, a gente tinha muita rivalidade com isso. E aí, eu falo que é eu mesmo, eu queria seguir uma carreira solo. Sim. Entendeu? E outra, a gente tinha muita dificuldade com a abertura de voz. Tava metidão, Ramon. Tava mó Tava. metido. Você achando, meu filho. Mentira. A gente tinha muita dificuldade de abertura de voz. Eu lembro que a gente cantava a primeira voz dos dois. A gente É. não sabia de Tem até um vídeo no nosso canal no Olha só, YouTube, né? mano. Era tudo Os a dois primeira cantando a voz. primeira voz. Eu lembro que a gente começou a fazer aula de música, aí a gente saiu uma música, assim, um mês ensaiando a música, Ramon ia fazer a segunda voz. Lembro que Ramon escutava assim, Um como é mês que escutando a fazia. música, Porque, a assim, às segunda vezes- voz da música. Eu fui no dia escutando a segunda voz, quando Segunda chegou voz. na hora, quem disse que saiu Mandou a alguma coisa. primeira. Nossa, cara. Porque o povo, Aí povo foi acha... Não, eu fui segunda voz desafinada, né? Porque assim, o povo acha que segunda voz tá cantar um pouco mais baixo que a primeira, mas É. não é isso. Entendeu? É uma Os coisa leigos muito diferente. assim, né? Não é Era. isso. O Marrone ali é o quê? O Bruno, é o Bruno Marrone. Eu não sei Aquele quem que não sai, é. aquele que não sai a Ele é voz. a segunda voz. Não é o que não sai lá, né? É, mas não é só porque ele canta mais baixo, ele canta em É uma o boy- outra... o voz nula. Mas aí o que acontece? Aí, cara, eu lembro que Ai, foi cara. horrível assim, a nossa apresentação. E aí a gente começou a vivenciar esse tipo de coisa. A gente decidiu assim, vamos separar a dupla. Assim, mas foi horrível porque a gente saiu o tempo todo com o violão. Quando chegou na hora,
a moça chegou como é que chama o nome daquele negócio lá? Moço chegou com a viola, Uma assim. viola de 12 cordas, 60 cordas, não sei. Vixe, Aí foi assim, mano. brabo. Aí eu, gente, como é que entra a música agora? Porque, tipo assim, o som é diferente, né? Sim. Então dá pra gente poder. Aí eu fiquei todo confuso. Aí daí já desci, meu filho. Pois Lá- é. Você falou, ladeira isso aqui- abaixo isso e aqui não. não tava combinado, não, era com violão. Ô, gente, foi horrível, assim. E aí a gente foi passando por essas coisas. Mas vocês chegaram e falaram assim, ó, mano, já era. A partir de hoje, cada um pro seu lado. Era, Foi. cada um pro seu lado. Aí fomos tentar carreira solo. Mas você fala assim, eram muito novos também, né? É, É, véi. fácil de entender, né? Era, é muito jovem, É. muito novo, assim. Não, mas é um ponto que eu quero tocar, porque assim, a gente quer ajudar aqui o povo, o No Barco, ele surge com esse intuito, né, de pegar uma galera que talvez já caminha, Uhum. e a palavra que deu moção pra iniciar isso aqui, tá em Marcos 4,35, que é a passagem para a outra margem, né? Então a gente entende, pelo menos nesse contexto aqui, da forma que o Senhor nos chamou, que passar para a outra margem é uma evolução de processo, não é só um deslocamento de um ponto A para um ponto B, mas também é isso, mas sobretudo uma evolução espiritual. Então a gente vê que a galera faz uma experiência com Deus, né? Então faz uma experiência pessoal com Jesus, muda de vida, só que chega um determinado momento da vida que fica estagnada, né? E o que Deus chama a cada um de nós é a santidade, é ser Deus em Deus. Então esse processo ele vai durar enquanto a gente pisar na terra. Então a gente fica estagnado e não progride, não passa para outra margem. Sim. Quando vocês falam pra mim que ainda muito jovens, sem nem conhecer muita coisa da vida, sei lá, 2012, vocês tretam porque vocês percebem, hoje talvez na época vocês não perceberam, Uhum. que tinha um ego sendo inflamado por conta da visibilidade que vocês estavam ganhando. Eu quero falar um pouquinho com vocês desse ponto aqui, ó. Pum, né? O ego, do ego humano, né? Então, como é que vocês foram percebendo que isso era de fato um problema que todo mundo vai carregar? Sim, A partir de Adão, a gente tá marcado com isso, sim. certo? E tem coisas na vida que tenta despertar o Adão que tá dormindo em nós, né? Sim. A gente encontrou Jesus, botou o Adão pra dormir. Sim. Uhum. Mas a gente chegar em casa, por exemplo, eu sou casado, a mulher fala alguma coisa que eu não gostei, Adão já levanta pra acordar, Sim. né? Tá jogando futebol, sei lá, alguém dá uma entrada mais dura ali, Adão quer acordar e o irmão começa a virar filho de uma égua, de uma hora Sim. pra outra. Então, eu queria saber de vocês nesse processo, né? Porque hoje vocês estão muito mais famosos que naquela época. É, doideira. Né? Os cuidados que vocês tomam pra esse ego não vir à tona de novo. Porque, né, pra ser bem sincero, Fala assim, até depois do The Voice, né, cara? É. Pô, participaram do The Voice, cara. porque assim, a gente tá passivo disso a qualquer momento, mano. É, Quantas qualquer pessoas não desejaram isso, né? Verdade. Cara, isso é muito doido porque hoje, igual, eu não me vejo cantando sem o Ramon, entendeu? Naquela época, cara, a gente passou por tantas coisas assim, a ponto de, por exemplo, um querer não dar espaço pro outro cantar, entendeu? De subir no palco e não dar espaço pro outro cantar. Foi nesse dia aí que a gente decidiu, né? É. Não dá mais. Que foi o último show que a gente fez. Eu acho que foi na Cavalgada. A gente Era. fez uma participação Então, que a gente assim- sentiu. Eu senti isso, sabe? Tipo assim, que queria um aparecer mais que o outro. Peguei e falei assim, não dá mais. Sabe? Não Aí foi a partir dava, daí sabe? que a gente decidiu que não... Então, aí a Olha gente- só, e vocês eram muito novos, velho, pra perceber, né? era o muito clima novo. pesadão dessa forma. Mas na verdade eu acho assim, naquela época a gente não percebeu tanto que era isso. Ah, tá. Hoje a gente percebe muito que era isso. Entendeu? Uhum. Olhando assim, né, como tudo aconteceu, a gente viu que era muito a questão do ego, a questão assim da vaidade demais, Sim. entendeu? De um querer mais aparecer que o outro e tal. Mas aí veio o The Voice, veio tudo isso, né? E a partir de uma experiência que a gente fez com Deus mesmo, Uhum. Deus mudou o interior, Sim. entendeu? No qual hoje tudo isso é mais de boa pra gente, entendeu? Hoje não tem disso, de um querer mais aparecer mais que o outro. Por exemplo, se você me convidar pra vir num podcast sozinho aqui, eu não venho, Entendi. entendeu? É um cuidado que vocês tomam. Exatamente, é um assim. cuidado. Ah, Ramon, vem ministrar aqui, senhor Rafael. Ele não vai. Então, porque isso que eu ia perguntar. Tipo assim, porque isso ainda existe dentro do coração humano. Pode ser Sim. que na maturidade da fé, Uhum. ele não tenha tanto domínio sobre nós. Sim. Mas quando isso vem, eu queria saber exatamente isso. O que vocês fazem, entendeu? Como ainda são jovens, Sim. pra barrar esse despertar de Adão. Por exemplo, uma das coisas que você falou é nunca ir sozinho, sempre vai junto. É nunca ir sozinho. Às vezes, quando a vaidade ela tenta subir, como eu disse, de um querer aparecer mais que o outro, é se controlar mesmo. Porque a gente já passou por isso, né? Sim. Então, assim, é não deixar com que essas coisas entrem no nosso coração. Porque, mano, dá briga, dá rivalidade, entendeu? E, assim, no fim não vai em nada. não vai em nada. Fica E no mesmo assim, lugar. é um ministério que tem em jogo, Sim. Uhum. entendeu? Se a gente não tiver em comunhão um com o outro, cara, as coisas não acontecem. Entendeu? A gente já teve experiência, assim, cara, de estar brigado um com o outro, assim, e caçar e ministrar. Não dá certo. Não dá, né, mano? Não dá.
Uma parada Acho que entra espiritual, velho. muita questão também da lealdade um com o outro, né? É, pô. Sim. Porque assim, eu vejo, quando você pega um cantor aí secular, tem a dupla e um deles morre. O primeiro pensamento que vem na cabeça quando você escuta é falar assim, eu vou parar também. Que ele já não se enxerga mais estando Sim. num lugar que o outro não esteja. Verdade. Literalmente. Embora não seja mais Uhum. possível estar É junto, lealdade. mas é o primeiro pensamento que vem, né? Verdade. Ele fala assim, não, agora eu não vou. E ele continua simplesmente pra edificar ainda a memória do outro, né? Verdade. A gente, igual, por exemplo, hoje a gente vê que Deus, ele criou a gente pra ter um trabalho juntos mesmo, Uhum. né? Porque a gente teve a fase de cantar junto, a fase de não cantar junto e a fase do retorno, né? Então, assim, nesse tempo que a gente ficou sem cantar junto, Deus estava preparando um ou outro pra poder, não, eu quero Sim. que vocês têm que estar Foi necessário, né? Foi necessário, Exato. entendeu? E a gente vê quando Jesus enviava os discípulos pra missão, ia de 2 a 2, Sim. entendeu? Então, assim, a gente tem muito disso com a gente, entendeu? Que bom.